Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Timura, eu sou dentista, sou formado na Unesp de Araçatuba já faz um bom tempo. Minha especialidade é a parte de implantodontia e trabalho muito com reabilitação estética. E queria agradecer o convite da Rafaela Rogato e da Cultivari para participar dessa semana de prevenção, entrando com alguns conteúdos sobre odontologia e a sua área preventiva. Quando falamos em cuidados preventivos com a saúde bucal, nós temos 3 pontos principais. E quais são esses pontos principais? O primeiro são os cuidados com a sua higiene oral. Escovação 3 vezes ao dia, o uso do fio dental de 1 a 2 vezes por dia, sendo que é importante que você tenha uma orientação do seu dentista para que você faça a técnica de uma forma correta. O segundo ponto, controle da dieta alimentar. O consumo excessivo de açúcar e carboidratos são alimentos para as bactérias que, quando metabolizados, eles produzem ácido, e esse ácido pode causar cárie. E o terceiro ponto é o cuidado com consultas regulares ao dentista. As visitas aos dentistas, o seu dentista, de uma forma preventiva, tem que ser realizado pelo menos de 6 em 6 meses. E repassando os principais cuidados. Cuidado com a higienização, escovação 3 vezes ao dia, fio dental 1 a 2 vezes por dia. Controle da dieta alimentar, evitar o máximo possível o consumo de açúcar. E, como último cuidado, fazer visitas regulares ao dentista pelo menos de 6 em 6 meses. Tenho certeza que você tomando esses cuidados, você vai conseguir garantir a sua saúde bucal. O clareamento dental, ele compromete o esmalte dentário? Hoje nós sabemos, nos estudos científicos, que o clareamento dental ele não vai alterar em nada a estrutura do seu dente. Existem algumas técnicas de clareamento. Independente da técnica e do produto que você utilizar, de uma forma profissional, com acompanhamento de um dentista, você não vai ter nenhum comprometimento da saúde do seu dente. O gel que é utilizado para o clareamento, ele atravessa o esmalte e vai atuar na estrutura interna do dente, quebrando algumas partículas que promovem a pigmentação mais intensa do dente e tornando o seu dente mais claro. Então você pode realizar o seu clareamento de uma forma tranquila, deixar o seu sorriso mais bonito, desde que haja um acompanhamento profissional. E sempre que a gente faz um clareamento, a característica estrutural das moléculas é fazer com que ao longo do tempo essas moléculas voltem a se unir e tornando o dente um pouco mais pigmentado novamente. Então, de tempos em tempos, é importante que seja retocado o clareamento. Fernando, qual o período que tem que ser feito o retoque do clareamento? Isso varia muito de paciente para paciente, então a gente tem que acompanhar na clínica e entender quais são as necessidades do cliente para que a gente possa entrar com os retoques de clareamento nas suas épocas corretas. E uma pergunta que é muito frequente aqui na clínica é: de quanto em quanto tempo eu tenho que retocar o meu clareamento? E isso varia muito, porque cada estrutura dental tem uma característica diferente. E vai depender também da necessidade de cada cliente. Mas eu posso dizer que o intervalo médio é a cada 1 ano, a cada 2 anos, a gente acaba retocando o clareamento. E tem muita receita caseira e produtos que são divulgados como carvão ativado, o uso de bicarbonato de sódio, todos de forma caseira. Então esses produtos eles não têm comprovação científica, eles não funcionam. O que funciona é você ir até o seu profissional, ir ao dentista e entender quais são suas necessidades e ter a indicação adequada da pessoa que for responsável por realizar seu tratamento. Um profissional, um dentista que vai saber cuidar da sua saúde e fazer com que o tratamento seja efetivo e que você alcance o seu resultado desejado. Existem várias questões relacionadas aos dentes do siso. E algumas pessoas me perguntam, eu tenho que extrair os dentes do siso?
Existe uma indicação, né? Se você tiver os dentes do siso em uma posição que não comprometa a sua saúde, eles devem ser mantidos na cavidade bucal. É que muitas das vezes você pode ter um nascimento parcial do dente, ele pode facilitar o acúmulo de resíduo, ele pode dificultar a sua higienização e causar processos inflamatórios recorrentes. E o acúmulo de resíduo tanto pode causar o processo inflamatório recorrente, quanto o acúmulo pode causar uma cárie no dente vizinho. Então, às vezes, um dente que poderia ter sido eliminado de uma forma preventiva e que já estava causando algum tipo de problema, ele ficou ali, não foi extraído e acabou gerando um problema para um dente vizinho. Então tem situações onde a gente tem a indicação, através de uma radiografia panorâmica, um exame de imagem, uma avaliação clínica, a gente vai poder entender se aquele cliente, naquela determinada condição, tem ou não que extrair os dentes do siso. E normalmente, quando você extrai um dos dentes do siso, se você extrair o superior, você tem que necessariamente extrair o dente inferior. E normalmente, quando você extrai os dentes de um lado, você na sequência acaba extraindo os dentes do outro lado também, para que você tenha o equilíbrio da mordida. Muitos clientes chegam até a clínica com problemas de dores de ouvido, dor na articulação, e em algumas situações essas dores estão relacionadas à erupção, ao nascimento dos dentes do siso e causando um encaixe desfavorável para a articulação que pode refletir tanto na parte muscular quanto na parte articular. Sendo que algumas vezes a pessoa tem a dor na articulação e às vezes ela relata que a dor é no ouvido até, procurando um otorrino, faz a avaliação e o otorrino, através dos exames, às vezes até solicita que o cliente passe por uma avaliação com o dentista para poder fazer um diagnóstico se o problema da dor no ouvido relativamente pode estar causada ao problema de articulação e que está relacionado ao dente do siso. E uma coisa que é muito interessante é que não existe uma comprovação científica, mas em algumas situações os dentes do siso, quando eles começam a nascer, os clientes relatam: Fernando, meu dente do siso está nascendo e eu estou percebendo que os dentes da frente eles estão se movimentando. E é bem provável que por conta do nascimento desses dentes haja uma reorganização na mordida, fazendo com que os dentes anteriores sofram de alguma forma, fazendo com que o cliente ele perca um pouco do alinhamento no processo de nascimento dos dentes do siso. E, novamente, de uma forma preventiva, a gente tem que, como profissional, fazer uma avaliação clínica, fazer uma avaliação radiográfica, pedir os exames necessários para que a gente possa, de uma forma correta, indicar ou não a extração do dente do siso para evitar esse tipo de problema. E eu vou dar um exemplo dos meus filhos. A Beatriz, que é minha filha mais velha, ao longo do tratamento ortodôntico, ela não extraiu os dentes do siso. E o meu filho, o Felipe, ao longo do tratamento, ele teve que extrair os dentes do siso. Então, para vocês verem como cada situação tem uma característica específica, onde em alguns casos a gente indica a extração dos dentes do siso e em outras não. Vai depender muito de uma avaliação profissional para que a gente possa fazer um plano de tratamento e direcionar as extrações dos dentes do siso somente nos casos que são necessários serem realizados esses procedimentos. Talvez você já tenha passado pela situação que eu vou falar agora. Você batendo papo com alguém, sentir que essa pessoa tem um mau hálito. E qual que é o grande problema? Em algumas situações, a pessoa não sabe que tem um mau hálito. Isso se chama fadiga olfativa. De tanto sentir o mesmo cheiro, aquela pessoa deixa de sentir aquele odor. Pode ser um perfume, pode ser um cheiro ruim, pode ser um cheiro bom, mas o que acontece é a fadiga olfativa. Então aquela pessoa que tem um problema com acúmulo de resíduo nos dentes, acúmulo de bactéria, restos de alimento, não faz uma higienização adequada, tem cárie, problemas dos dentes, existe um conjunto de fatores que vão fazer com que esses resíduos na cavidade bucal passem por um processo de fermentação e libere um gás, um composto sulfúrico que deixa um cheiro mais forte na cavidade bucal.
Existe a halitose que ocorre pela manhã. Quando nós dormimos, a taxa de salivação cai muito, e por conta dessa taxa de salivação mais baixa e a descamação dos tecidos da cavidade bucal fazem com que a gente acorde e tenha um odor mais forte na boca. Isso é normal. Daí a importância de nós ingerirmos muita água ao longo do dia para que a produção de saliva seja sempre intensa. Existe uma quantidade correta de água? Existe uma média, né? Mais ou menos assim o seu peso multiplicado por 30. Então uma pessoa que pesa 50 quilos, ela vai ter que tomar mais ou menos 1,5 litro de água. Seria mais ou menos essa referência de quantidade de água que uma pessoa deve tomar ao longo do dia. Como uma das principais causas da halitose de origem bucal é o acúmulo de resíduo, é a deficiência na parte da higienização, o que nós precisamos? Nós precisamos ter os nossos dentes sadios, sem cárie, nós precisamos ter um controle adequado da nossa higienização para que não acumule bactérias nem resíduos de alimento na cavidade bucal. E um dos principais causadores do mau hálito, ele se encontra na superfície da língua. A língua ela parece um tapete, como se fossem as papilas fossem as partes do tapete onde a gente tem acúmulo de resíduo. Esses resíduos que se formam na cavidade, na superfície da língua, é chamado de saburra. E essa saburra ela pode ser removida através da escovação, mas só que não de uma forma tão eficiente quanto quando você usa um higienizador de língua. Existem vários tipos de higienizadores de língua. Eles vão fazer o quê? Raspar a língua e dessa forma remover a saburra, tornando a sua língua mais vermelha. Quando a gente olha a língua e ela está muito esbranquiçada, ou um pouco amarelada, ou até meio com uma cor de caramelo em algumas situações, é por conta desse acúmulo de saburra. É dessa limpeza da língua que é necessário você realizar para que você tenha um hálito melhor. Em algumas das vezes, a pessoa relata que tem um mau hálito por conta de uma dieta alimentar específica. Comeu muito alho, comeu muita cebola ou algum alimento muito temperado. Mas, na verdade, isso não é um mau hálito, não é uma halitose. É um processo momentâneo onde a pessoa ingeriu alguma coisa que tem um odor mais forte e que isso exala do pulmão, não vem nem do estômago, não é nem da ingestão do produto em si, da digestão, e isso gerou um odor mais forte. Isso vem exalado do pulmão. E existem situações que nem sempre uma pessoa que tem sinusite, nem sempre uma pessoa que tem rinite vai ter um odor mais forte na cavidade bucal. Mas o que acontece? Por conta da rinite ou de uma sinusite, você tem secreção que desce pela cavidade e vai chegar lá na parte posterior da sua língua. E essas secreções lá no fundo da língua é que vão possibilitar às bactérias que haja uma fermentação dessa solução proteica, fazendo com que dessa fermentação tenha um odor mais forte na cavidade bucal. Mas não são todas as pessoas que têm sinusite ou rinite que terão um mau hálito. Existe a possibilidade de uma pessoa que tenha rinite, que tenha sinusite, por conta dessa secreção, ter essa fermentação das proteínas e gerar um odor mais forte na cavidade bucal. E se, por acaso, em algum momento você passar por essa situação e essa pessoa que tem problema de mau hálito for seu amigo, for um parente, eu acho que é importante que você, de uma forma delicada e cuidadosa, você aborde essa situação com a pessoa. Porque se fosse no meu caso, eu tivesse um problema de mau hálito, é um problema social. As pessoas poderiam comentar sobre esse meu mau hálito, que de repente isso ocorre de uma forma frequente. Estou sempre com mau hálito. Eu gostaria muito que alguém falasse para mim, falasse, puxa, Fernando, você está com um hálito mais forte, olha, você já procurou um dentista, eu acho que seria importante você procurar um profissional que pudesse te ajudar a resolver essa situação. Porque socialmente é complexo, né? É complicado você chegar por alguém e falar dessa forma, mas eu entendo que se for um amigo, for um familiar, for uma pessoa que você queira bem,
É importante que você aborde isso de uma forma delicada e ajude essa pessoa que tem esse problema. É um problema. Nos dias de hoje, com o avanço da tecnologia, nós temos muitos equipamentos digitais que proporcionam um diagnóstico melhor e um conforto maior para o cliente. Por exemplo, hoje a gente tem radiografias digitais, onde ao invés de fazer uma análise em um filme pequenininho, a gente consegue expandir essa imagem para uma tela gigante. Nós temos os scanners digitais, que uma das facilidades e um dos benefícios é evitar que o cliente tenha que fazer uma moldagem convencional, e ao invés de fazer uma moldagem convencional, nós fazemos um escaneamento. Existe a câmera intraoral, que permite tanto me ajudar no diagnóstico de problemas orais, quanto orientar o cliente nas regiões onde tem um acúmulo maior de resíduo. E para a remoção desses resíduos, até a escova, nós temos hoje a escova sônica da Colgate, que ela permite, através das vibrações sônicas que ela realiza, remover a placa bacteriana, tornar a superfície mais lisa, evitando um acúmulo maior de resíduo. Então, aquele tratamento que foi realizado pelo dentista, aquela limpeza que tornou a superfície do dente limpa, como que você vai manter esse tratamento? Através da eficiência da escovação. E hoje, ao invés de você fazer o uso de uma escova convencional, você pode usar uma escova sônica que vai proporcionar uma limpeza muito maior. Um exemplo, o número de vibrações que essa escova faz em 2 minutos em uma única escovação equivale ao número de vibrações que uma pessoa faz ao longo de um mês com uma escova convencional. E fechando esse nosso bate-papo, a gente entende a importância da tecnologia no processo de diagnóstico, no processo de tratamento e conforto. E voltando lá do começo, se eu tivesse que passar para vocês as principais dicas, né, para vocês manterem uma saúde bucal e ter uma característica preventiva bacana para a saúde de vocês, seria fazer uma higienização adequada e eficiente, ter um controle da dieta alimentar e o principal, fazer visitas regulares ao dentista, porque o profissional é que vai poder te orientar na forma correta de fazer a higienização, os cuidados com a sua dieta alimentar para manter a sua saúde bucal por muitos e muitos anos. E para finalizar, eu queria agradecer a Rafaela Rogato, ao Cultivari, pelo convite. Foi um grande prazer compartilhar esse conteúdo com vocês. Espero que de alguma forma esse conteúdo que foi disponibilizado a vocês possa ajudar algumas pessoas aí na parte de prevenção e saúde bucal. Um grande abraço para todos. Meu obrigado, hein? Tamo junto.